Olá a todos, como vamos? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do Kuzari, tá bom? A gente vai voltar a ver um pouco hoje sobre o Kavatarih, a linha do tempo, a linha que mede as datas, e entender o que ela tem a ver aqui com o Kuzari, com o Shabbat, com Eretz Israel. O que é o Kavatarih? O Kavatarih, o mais conhecido que a gente tem, é o Kav, é a linha de Greenwich, certo? O nosso horário, o horário que a gente tem no relógio, a gente vai de acordo com o horário que tem em Greenwich. A partir de lá, se a gente vai para o leste, a gente vai aumentando 1 hora. Se a gente vai indo para o oeste, a gente vai diminuindo 1 hora. A cada quanto tempo, a cada quanto espaço. Então, o que fizeram para calcular a hora de acordo com o Sol, de acordo com o dia, foi o seguinte: pegaram o globo terrestre, dividiram ele em 24 partes, cada uma dessas partes 15 graus, e cada 15 graus que a gente avança, dependendo para o lado, mas cada 15 graus que se avança para o leste, por exemplo, no avião, a gente aumenta 1 hora. Assim, o globo terrestre ele tem o tempo total de 24 horas, assim o dia vai passando. Agora, a nossa pergunta foi, a gente comentou da outra vez, quando foi que alguém na história teve que fazer 2 dias de Shabat? Não apenas alguém, uma pessoa específica, mas um grupo grande de pessoas. Pessoas específicas a gente encontra na Gemara o que acontece com alguém que ele estava viajando e ele perdeu a contagem, ele não tinha relógio, não tinha calendário, ele já não sabe que dia é hoje exatamente. Ele estava indo no deserto, ele não passou por nenhuma cidade, ele perdeu a conta dos dias. O que ele faz com o Shabat? Quando ele vai cumprir o Shabat? Ele não sabe se hoje é segunda, se hoje é terça, se hoje é quarta, o que ele faz? Então, não cumprir Shabat não tem o que fazer, não dá. Precisa ter o Shabat. Então, aparecem 2 opiniões na Gemara. Uma delas diz o seguinte: olha, a partir de agora, do dia que ele lembrou, ele vai contar 6 dias, o 7º é o Shabat. Igual na criação, tiveram 6 dias de criação, o 7º foi o Shabat, assim também ele vai fazer no dia a dia particular dele. Mas essa não é a nossa questão. A nossa questão é quando realmente um grande grupo de pessoas tiveram que fazer 2 dias. O que aconteceu foi o seguinte, certo? Antes da Segunda Guerra Mundial, uma das grandes yeshivot que tinha na época se encontrava na cidade de Mir, certo? Se não me engano, tinha lá a segunda maior yeshiva, depois de Volozhin, era uma das principais yeshivot da Europa. E os alunos de Mir, quando viram que estava acontecendo a Segunda Guerra, estava começando a ficar perigoso, eles decidiram fugir. Decidiram sair da Europa antes que acontecesse o Holocausto e acontecesse a Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia a gente tem a Yeshiva de Mir, das maiores yeshivot do mundo, comparado com Lakewood, talvez, nos Estados Unidos, mas a Yeshiva de Mir, que fica em Yerushalayim, Mea Shearim, é das maiores yeshivot do mundo, com milhares de alunos e abrechim. O que fizeram? Então, esses Bahurim, era difícil sair da Europa na época, você não tinha muito para onde ir, tinham países que aceitavam Yehudim, tinha países que não, tinha países que limitavam o número de Yehudim que podiam ir para lá. Eles conseguiram, os rabanim do lugar conseguiram vistos para todos os alunos para o Japão. Eles conseguiram sair de lá, sair da Europa e viajar a yeshiva inteira para o Japão. Posteriormente, eles foram para Shanghai, na China, mas a primeira parada deles, o primeiro lugar para onde eles foram é no Japão, na cidade de Kobe. Não sei como se fala em japonês, mas a cidade de Kobe, essa era a cidade, não sei como é a pronúncia deles. Então, quando eles chegaram lá no Japão, o que aconteceu foi o seguinte: eles se perguntaram se por terem chegado no lado leste do mundo, certo? O lado mais ao leste possível que eles conseguiam chegar, depois tinham que atravessar o oceano. O que acontece agora? Será que eles passaram pelo Kavatarih? Será que eles passaram pela linha da data internacional ou não? Agora, a linha da data internacional que a gente conhece hoje em dia, ela passa mais para o leste do Japão, certo? Ela contorna a Ásia. Ela não passa dentro de uma cidade mesmo, ela contorna a Ásia, é lá no oceano. Mas a pergunta é, qual é a linha da data internacional judaica? De acordo com o judaísmo, onde é essa linha? Onde o judaísmo define o momento onde o mundo muda de dia, certo? Agora, eu coloquei aqui um PowerPoint para a gente entender melhor o que está acontecendo, para entender melhor essa contagem, certo? Então, vamos pegar, presta atenção. Olha o que acontece aqui. A dúvida foi a seguinte. Tinha um Bahurim na cidade de Mir, certo? A cidade de Mir ficava na Bielorrússia, lá perto do oeste da Rússia, como vocês estão vendo aqui, e eles seguiram nessa flechinha lá para o Japão. Do outro lado,
no lado leste, mais ao leste possível que eles conseguiram chegar. Japão, aceitaram eles, conseguiram fugir para lá. A pergunta é, que dia eles vão ter que fazer Shabat? Porque vamos ver o que acontece. A gente conhece a famosa linha de Greenwich, que fica aqui, nessa área, nessa linha que vocês estão vendo aqui, essa linha que passa de cima para baixo, esse é o considerado Greenwich, é o ponto zero. Então, cada linha que a gente vai para a direita são 15 graus, se aumenta 1 hora. Cada linha que a gente vai para a esquerda, se diminui 1 hora. Então, você vê aqui, entre o Brasil e Israel, você tem mais ou menos, você tem 4 ou 5 linhas. Então, dependendo do horário de verão, horário de inverno, a gente acaba tendo diferenças de fuso de 4, 5 ou 6 horas. Mas é dentro disso. Então, essa é a linha de Greenwich. Agora, os alunos perguntaram o seguinte, vamos entender o que acontece geralmente. Aqui, a gente tem Israel, famoso. Então, vamos pegar um exemplo simples do dia a dia. Se, por exemplo, são 12 horas em Israel, meio-dia, certo? Aqui é o horário de meio-dia. Que horas vão ser ali perto do Japão onde eles estavam? A gente vai passar aqui 6 linhas, a gente vai ir 6 linhas, certo? A gente passou 6 linhas de 15 graus, passamos 90 graus, a gente chegou 6 horas da tarde. Simples, certo? Não tem dúvida aqui. Muito simples. Se a gente for 2 horas para frente, de 6 horas da tarde, a gente vai chegar em 8 horas da noite. A gente passou mais 2 linhas, a priori a gente foi 2 horas para frente, 8 da noite. O problema é o seguinte, o problema é que quando a gente passou, vocês prestarem atenção aqui, deixa eu pegar para anotar, prestarem atenção, aqui nessa linha, tem essa linha aqui, esse pontilhado, que essa daqui é a linha internacional da data. Ela é considerada hoje em dia a linha internacional da data, então quando um avião passa por essa linha, muda o dia. Então o que acontece aqui com o nosso horário? No momento, então realmente pelo relógio, a gente vai ter passado das 6 horas da tarde para 8 horas da noite, mas tem aqui uma diferença crucial. Por quê? Porque essas 18 horas que a gente está vendo aqui, que mudou para 20, na verdade, não é do mesmo dia. Porque aqui são 6 horas da tarde de segunda-feira, só quando a gente passou a linha internacional, a gente chegou em 8 horas da noite de domingo. Aqui, esse horário aqui onde vocês estão vendo, 8 horas, na verdade, é 8 horas de domingo. Por isso, quando chegarem aqui do outro lado, certo? Se a gente chegar aqui para o Alasca, depois ele seguir do Alasca aqui para o Canadá, e for seguindo em frente, ele vai estar ainda no domingo. Ele vai estar bem antes, ainda tem alguns, em volta ainda tem alguns, mas basicamente ele não vai estar no mesmo dia, ele não vai estar, não vai ser 8 horas de domingo, vai ser 8 horas de, desculpa, não vai ser 8 horas de segunda-feira, vai ser 8 horas de domingo, ele voltou 24 horas, porque ele passou a linha internacional do tempo. Então, o que os Bahurim perguntaram é onde fica exatamente a linha internacional do tempo. E esses Bahurim que estavam em Mir mandaram cartas para Gdolei Israel de vários lugares, perguntando que dia eles têm que fazer o Shabat. E aí apareceu exatamente essa questão. Por quê? Porque eles perguntaram o seguinte, a gente saiu de Mir, tá bom? A gente saiu de Mir, na Bielorrússia, e chegamos no Japão. Então, digamos que a gente tenha saído de lá quinta-feira, a gente saiu de Mir aqui na quinta-feira, nesse lugar, tá bom? Eles viajaram de avião, por exemplo. Eles chegaram, digamos que eles chegaram aqui sexta-feira à tarde, por exemplo. Aqui era sexta-feira à tarde. Será que, quando eles atravessarem essa linha, ou talvez quando eles atravessarem essa linha aqui do Japão, ou se eles atravessaram uma dessas linhas aqui, que eles já passaram, o que acontece? Será que quando eles atravessarem a linha do Japão, eles vão chegar 1 hora para frente só? Então, em vez de sexta-feira, 4 da tarde, vai ser sexta-feira, 5 da tarde, em breve é Shabat? Ou será que não? Pode ser que em algum momento, nessa passagem, eles passaram pela linha internacional, linha da data, de acordo com o judaísmo, de acordo com a Torá. Então, quando eles chegaram aqui no Japão, ao invés de chegar aqui sexta-feira à noite, começar Shabat, eles, na verdade, estão quinta-feira à noite. Eles ainda têm que completar mais um dia para chegar no Shabat. Essa foi a dúvida deles, e eles mandaram cartas para todos do Israel, perguntando o que a gente faz agora? Será que agora para a gente é sexta-feira, em breve, daqui 2 horas começa o Shabat? Ou será que a gente voltou 24 horas? A gente passou pela linha que, de acordo com o judaísmo, muda o dia? E será que hoje ainda é quinta-feira e Shabat vai ser só amanhã à noite? É isso que eles perguntaram. E aí eles receberam basicamente 2 respostas, certo? Uma das respostas diz, olha,
A linha internacional da data, de acordo com o judaísmo, ela é muito parecida com a linha internacional da data internacional, certo? De todo mundo, de todos os povos, que passa o máximo ao leste. Logo depois das civilizações ao leste, lá se passa a linha internacional realmente no oceano mesmo. Não dentro de um país ou algum lugar assim, sem do oceano. Já o Hazon Ish respondeu para eles algo muito parecido com a ideia do Kuzari. O Hazon Ish falou para eles o seguinte, olha, saibam, Eretz Israel é considerada o centro do mundo, certo? Eretz Israel é considerado o meio da criação. Daqui o mundo foi criado, sim, o primeiro ponto, Kodesh HaKodashim, onde fica o Beit HaMikdash, onde fica o Aron HaKodesh, lá é o ponto inicial do mundo, a partir de lá o mundo foi criado. Então, Eretz Israel ele se encontra no centro do mundo. Ou seja, se a gente pegar um globo, a gente tem que colocar o globo virado para a gente e colocar Eretz Israel ali no meio. Fazendo isso, a gente tem que fazer o seguinte, você coloca 6 horas para frente e 6 horas para trás, 90 graus para cá, 90 graus para lá, e aí você passa a linha do tempo. Ou seja, fala o Hazon Ish, se a gente pegar Eretz Israel e a gente andar 6 linhas, se a gente andar 90 graus, a gente vai ter chego na linha da data, a linha que muda o dia. E isso ainda é na Ásia. Isso ainda é lá no meio do Japão. Então, fala o Hazon Ish, olha, tem que verificar onde fica exatamente a cidade onde vocês estão, onde é esse lugar do Japão, mas se vocês passaram a linha, se vocês passaram esses 90 graus a partir de Eretz Israel, certo? Essas linhas que a gente tem aqui, elas não servem, porque essas linhas são baseadas no Greenwich, elas começam 15 graus a partir do Greenwich. Mas, na verdade, a linha central, ela deveria passar em Israel, então todas as linhas são, na verdade, um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para o oeste. Então, possivelmente, ali no Japão, se a gente voltar uns graus para trás, vai ter passado, de acordo com o Hazon Ish, a linha de Greenwich, então, né, a linha da data. Então, o que eles fizeram? Já que demorou para receber a carta, certo? A gente está falando daqui de 70 anos atrás, não é de hoje em dia, mas já que eles tinham passado realmente da linha da data, eles, na dúvida, o que eles fizeram? Eles fizeram 2 dias de Shabat. Então, pela contagem do dia deles, de acordo com o que eles tinham em Mir, ainda era sexta-feira à noite, estava começando o Shabat. Então, eles fizeram 24 horas de Shabat. Mas quando acabou o Shabat, na dúvida, eles pensaram o seguinte, se a gente passou a linha da data, ontem à noite que a gente começou o Shabat, era, na verdade, quinta à noite, porque a gente voltou 24 horas, a gente voltou um dia. Sendo assim, hoje é o quê, na verdade, hoje à noite? Hoje à noite não é sábado à noite, hoje começa de novo o Shabat. Eles tiveram que fazer o Shabat 2 dias, 48 horas, até que eles chegaram no Mahrá, tomaram uma decisão, e eles puderam fazer o Shabat no dia correto, certo? Porque no lugar onde eles estavam no Japão, na verdade, como vocês estão vendo aqui, não era Shabat, era sexta-feira. E Shabat vai começar só bem depois, tá bom? Então, mais pra frente, a gente vai conversar um pouco mais o que tem a ver com Eretz Israel, porque Eretz Israel justamente esse é o ponto. Mas esse é o que o Hazon Ish respondeu para eles, isso é muito parecido com a ideia do Kuzari. Tá bom? Tchau, tchau, até amanhã, pessoal. A gente se vê.